Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós falaremos de um gênero textual muito interessante, a história em quadrinhos. Conheceremos também o que são as tirinhas. Vamos juntos nesta aula muito divertida. As histórias em quadrinhos usam desenhos em quadrinhos para contar uma história ou para também transmitir uma mensagem. Elas têm o objetivo de divertir o leitor, mas também o objetivo de informar. Veja ao lado, este é um exemplo de uma história em quadrinhos, da Turma da Mônica, o autor Maurício de Souza. No Brasil, as histórias em quadrinhos também são reproduzidas em gibis e revistas em quadrinhos. Os gibis ou revistas em quadrinhos são livrinhos que contêm diversas histórias em quadrinhos e tirinhas. Estes são exemplos de gibis ou revistas em quadrinhos. Já as tirinhas são pequenas histórias representadas em poucos quadrinhos. Algumas histórias em quadrinhos possuem falas. Estas falas dos personagens são registradas em balões. Nós conheceremos cada tipo de balão que poderemos utilizar nas histórias em quadrinhos. Veja alguns tipos de balões. Este primeiro indica a fala comum de um personagem quando ele está falando normalmente. Este outro, pontilhadinho, representa o cochicho de um personagem, ou então quando este personagem está falando em voz baixa. Já este outro balão representa o pensamento do personagem. Este aqui representa um grito do personagem. Este outro balão representa a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Este símbolo, neste balãozinho de pensamento, representa que o personagem teve uma ideia. Já este outro indica que o personagem está com dúvidas. E este indica que o personagem está admirado. Este outro balãozinho representa quando o personagem não consegue se expressar. Já este está demonstrando quando o personagem está triste ou um pouquinho choroso. Neste balão, com estes símbolos, nós percebemos que o personagem está cantando. E neste último, percebemos que o personagem está zangado ou furioso. Estes são alguns exemplos de tipos de balões. O tipo de balão, então, vem expressar aquilo que o personagem diz ou que está sentindo ou pensando. Através destes balõezinhos, nós conseguimos imaginar como seria a fala do personagem se ele estivesse falando em tempo real. Legal, né, pessoal? Outra característica muito interessante das histórias em quadrinhos e das tirinhas são o uso de onomatopeias. Mas o que será isso? As onomatopeias aparecem nas histórias em quadrinhos e tirinhas para imitar barulhos, ruídos, sons e movimentos. Veja aqui alguns exemplos de onomatopeias que são bastante usadas nas histórias em quadrinhos. Veja agora o exemplo de algumas onomatopeias usadas em uma história em quadrinhos. Temos aqui a história em quadrinhos Por que Chove? Com a participação do Cascão e do Cebolinha. Nesta história em quadrinhos, temos aqui uma onomatopeia, cabrum, que representa o barulho, o ruído de um trovão, indicando que vai chover. Então o Cascão sai correndo, zaz! Esta outra onomatopeia
representa que o Cascão saiu correndo. Neste outro quadrinho aqui embaixo, temos então a onomatopeia vup, que quer dizer que o Cascão entrou em casa acelerado. Você percebeu o quanto as onomatopeias são importantes para dar veracidade às cenas nas histórias em quadrinhos? Ou seja, nós conseguimos imaginar os barulhos e ruídos que estão acontecendo na história. Isso torna a história mais real e mais divertida. Vamos conhecer agora 2 autores e cartunistas muito importantes para as histórias em quadrinhos no Brasil. Este primeiro autor e cartunista se chama Maurício de Souza. Ele é o criador da Turma da Mônica e de vários outros personagens de histórias em quadrinhos. Maurício de Souza nasceu na cidade de Santa Isabel, no estado de São Paulo, no dia 27 de outubro do ano de 1935. Aprendeu a ler com os gibis e passou grande parte da sua infância apegado aos livros. Ele desenhava muito bem e tentou trabalhar como ilustrador no jornal Folha da Manhã, mas só havia vaga para ser revisor. Ele aceitou então este convite e depois passou a ser repórter policial. Somente depois ele conseguiu se tornar autor de tirinhas. Com o sucesso dos personagens que ele criou, Franjinha, Bidu e Cebolinha, Maurício de Souza fundou então a sua própria empresa. O desenhista fundou a Maurício de Souza Produções. A grande fonte de inspiração para Maurício de Souza criar os seus personagens vinha de sua própria família, especialmente seus filhos e também de seus amigos de infância. Por exemplo, a Mônica e a Magali são personagens inspiradas em 2 filhas de Maurício de Souza. Já os personagens Cebolinha e Cascão são personagens inspirados em amigos de infância de Maurício de Souza. A Turma da Mônica é muito conhecida no Brasil e até hoje diverte muitas crianças. Maurício de Souza criou também a versão da Turma da Mônica Jovem. Agora conheceremos este outro autor e cartunista muito importante para o Brasil. Ele se chama Ziraldo. Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Ziraldo nasceu na cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais, no dia 24 de outubro do ano de 1932. Desde criança, ele já demonstrava um grande talento para desenhar. Aos 6 anos, teve um de seus primeiros desenhos publicados no jornal Folha de Minas. Ao longo de toda a sua carreira, Ziraldo teve inúmeras publicações de sucesso, sendo a mais conhecida, lançada no ano de 1980, O Menino Maluquinho. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as características das histórias em quadrinhos e das tirinhas e também de ter a oportunidade de conhecer estes 2 autores tão importantes para a nossa história brasileira. Faça agora suas atividades com muito capricho e até mais. Tchau, tchau!